Queridos alunos, canal Valente da História, eu fiquei devendo uma aula até hoje de República, né? Eu sei que eu fui cobrada e tal, estava sem celular, aquela história da parte que a gente se perde, né? Então eu queria fazer uma aula sobre Primeira República para falar um pouquinho com vocês sobre esse período, tá? Lembrando que a Primeira República, ela é um período de transição, tá? É claro que você tem, né, o governo Dom Pedro em crise, né? Primeiro, a gente já viu a crise do segundo reinado, tem aula em alguns momentos, tá? Onde ele perde o apoio da elite agrária, ele perde o apoio da igreja, ele perde o apoio de setores militares devido a negativa de participação do exército, né, dentro do campo político, da emissão de opiniões. Então você tem um exército, né, o próprio exército planejando um lindo golpe, né, de Estado, que a gente conhece de proclamação da República, tá? O mais interessante desse golpe de Estado, e eu gosto muito de falar dessa matéria, tá, é da posição do povo mediante a ele, porque foi um golpe que foi dado nas altas esferas, né, apoiado pela elite agrária, cafeeira, e apoiado principalmente pelo exército. Então a população ela não tem participação dentro desse processo e ela nem tem consciência desse processo, tá? Tem um historiador chamado Zé Murilo de Carvalho que escreve sobre isso. Ele analisa um jornal na época, né? E tem um livro, né, dele que fala sobre isso. E o título, né, é a característica, né, o adjetivo que o jornalista dá à população, né, assistindo, né, lá no Parque de Santana, o nosso Marechal Deodoro da Fonseca declarando a proclamação da República, né, que a população assistiu bestializada, né, porque a população não tinha noção dessa estrutura. Então vamos lá, você tem um golpe de Estado, a queda da monarquia. Então vamos falar um pouquinho dessa Primeira República, sabe? Ela vai ter influência positivista, né? Algumas das características da Constituição vai ser a separação entre igreja e Estado, tá? Você vai ter, né, os apostolados positivistas dando sentido ao corpo do exército dentro desse processo, tá? A gente vai ter a criação, né, do executivo, a manutenção, né, do executivo, legislativo e judiciário, de retirada do poder moderador nesse processo. Além disso, você vai ter, né, mudanças na forma de votar, não vai ser mais voto censitário, isso é importante destacar, né? O voto não vai ser por renda, tá? Eu tô me guiando aqui em alguns pontos, porque a gente pode esquecer de falar alguns, tá? O voto não vai ser mais por renda, então vai ser, né, maiores de idade, né, alfabetizados e homens, tá? A gente vai ter também a instituição do federalismo, né? As províncias vão ser transformadas em membros, tá? Um estado membro, tá? Separação de igreja e Estado, isso é importantíssimo, eu vou falar para vocês por que isso é importante. A separação da igreja e Estado, né, a gente vivia no Brasil Império, no Brasil Colônia, o regime de pé-dourado, onde a igreja e o Estado não tinha uma separação, e até na Constituição de 24 não tinha essa separação visível. Então você passa a ter, nesse novo processo, né, na Constituição de 1891, a separação de igreja e Estado, ou seja, você vai ter, por exemplo, antes a certidão de nascimento, né, o óbito era emitido pelas igrejas, né, a certidão de nascimento era o batismo, e hoje passa a ser o quê? Pelo Estado, há uma separação, tá? Uma outra coisa interessante desse período vai ser a criação dos símbolos nacionais, né? Bandeira, hino, heróis nacionais. Vai ser aí que o Tiradentes, né, vai ganhar aquela característica dele, né? Vão colocar ele como Jesus, né? Lembrando que o Tiradentes era moreno, né? Na verdade, ele era negro de pele clara, a gente pode falar sobre isso, né? Eu, como uma negra de pele clara, posso falar sobre isso. A mãe dele era negra e o pai dele era branco. Então é óbvio que ele vai nascer, né, mescladinho, né? Igual a mim, né? Então, assim, nesse processo cria-se uma imagem de um herói, uma identidade nacional, tudo para dar o quê? Força a essa república, né? E a questão da bandeira, você vai ter o lema de ordem e progresso, influenciada pelo positivismo, tá? Basicamente é esse início que eu queria falar com vocês um pouquinho. O segundo ponto, importantíssimo, que a gente não pode esquecer, né, é a parte econômica desse período. Você vai ter uma política chamada de política de ensinamento, né, onde o primeiro-ministro vai ser o Rui Barbosa, que é o ministro da Fazenda, que vai tentar fazer uma reforma financeira.
Tá? Como é que vai funcionar essa reforma financeira? Você vai ter emissão, né, de papel moeda sem lastro de ouro e a criação de crédito bancário para os industriais que estão ali remanescentes. Só que isso vai dar muito ruim, né? Porque assim, quando você cria, né, uma moeda sem lastro de ouro, você não tem um equilíbrio dentro, né, do banco real ali, dentro da parte financeira. Você tem que ter a mesma quantidade de papel moeda que você tem de ouro dentro do Banco Central, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma especulação financeira muito grande, que vai provocar uma desordem no país. Você vai ter a criação de empresas fantásticas, né? A galera que vai pegar crédito bancário vai dar o golpe, né? E você vai ter uma forte desvalorização da moeda, uma forte inflação e um grande número de falências, né? Resumindo, vai ser um desastre, né, para esse tesouro, né, nacional nosso. E aí a gente vai ter dentro do governo constitucional, né, 1891, um período de censura e repressão muito forte, né, por parte do Deodoro, que não vai se entender com o Congresso, vai fechar o Congresso nesse período. E aí você vai ter um desgaste político com os militares, tá? Eles passam a se dividir, principalmente a Marinha, que é uma força que a gente vai ver nesse período muito incidente, né? Eu falo que a Marinha, ela é a revoltada do período republicano. Eu adoro falar sobre a questão das revoltas armadas da Marinha. Então vamos lá, tá? Primeira revolta armada da Marinha, né? A nossa amada Marinha, tá? E isso aí, esse vídeo aí eu ofereço para o Colégio Naval, já que eles pretendem seguir esse aval de marinheiros, né? De estar dentro do processo da Marinha. Então, a primeira revolta armada vai ser, né, liderada pelo Custódio de Melo, tá? Vai ser uma revolta da Marinha. Lembrando que o Exército, ele tá dentro da presidência, ele tá dentro do governo, e a Marinha não aceita essa questão de fechar o Congresso, acha desleal e acha que é um desrespeito à Constituição o que o Deodoro faz. Então, a Marinha ameaça bombardear o Rio de Janeiro nessa primeira revolta armada. No meio desse caos, né, o Deodoro acaba renunciando e o Floriano assume e reabre o Congresso, né, suspende o estado de sítio, tá, e derruba os governadores que apoiaram o Deodoro. Lembrando que o Floriano era vice, tá? E aí a gente entra no processo de segunda revolta armada. A gente vai falar um pouquinho dessa segunda revolta armada. Por quê? Para a Marinha, né, eles começam a se questionar se esse governo do Floriano, né, que é conhecido como Mãos de Ferro, né, é uma ditadura ou um governo constitucional. Por quê? Dentro da Constituição do período dizia que, tipo, o vice ele não poderia ficar limitadamente no poder. Ele tinha que renunciar, ele só assumia ali para, né, até convocar eleições para o novo presidente. E aí você tem, né, a segunda revolta armada, que vai ser por esse motivo, né? Por quê? Porque a Marinha vai exigir a convocação de novas eleições, tá? E obediência à Constituição. Tá? Dentro desse momento, né, você vai ter 13 generais, né, numa carta manifesto, tá, pedindo essa renúncia do Floriano. E aí, como punição, ele vai colocar esses oficiais como reservas das Forças Armadas, na reserva, e também vai prender eles, tá? E aí, com quem vai estar envolvido no meio desse caos, né? Os oficiais superiores da Armada, Saldanha da Gama e o Custódio de Melo, novamente, né? E a Marinha, ela acaba, né, entrando dentro dessa questão política novamente, só que dessa vez a Marinha não ameaça na segunda revolta armada. Ela cumpre, e eu brinco com os alunos, né? Eu sempre canto uma musiquinha, né, velha do tempo do axé, né? Explosão Tchacabum com a onda do verão, né? Vai explodir Niterói. Niterói vai por água abaixo, tá? Vai demorar 10 anos para se reconstruir, né? Eles viram, né, as armas para Niterói e bombardeiam Niterói, né? Sobre isso. E boa parte desses marinheiros vão fugir, tá? E vão parar numa outra revolução da Federalista, lá do Sul, em 1893. Você vai ter um processo no Sul conhecido como Revolta Federalista, né, onde você vai ter uma briga ali, né, por poder político. Você vai ter dois grupos, tá? O primeiro são os federalistas, que têm uma visão republicana atrelada ao parlamentarismo, conhecido como Maragatos. E esses vão se juntar com os rebeldes da Marinha que conseguiram fugir da repressão do Floriano, tá? E aí você vai ter a revolução,
né? Isso vai ocorrer em 1893, e você vai ter outro grupo, que são os republicanos, o Partido Republicano Rio-Grandense, também conhecido como pica-paus, o apelido, né? São adeptos do positivismo e republicanos. No fim, tá? As proporções que isso vão tomar, né? As proporções que isso irá, né, descambiar, vão ser o seguinte: ele não vai conseguir reprimir a federalista, quem vai reprimir é lá na frente, próximo, né? E aí a gente entra em Prudente Moraes, tá? Que é o primeiro presidente civil, tá? O que eu vou falar para vocês? Aqui fecha a República da Espada. Por que é República da Espada? Porque a gente tem, né, 2 presidentes militares, tanto Daniel Doro como Floriano. Então a primeira é República Velha e República da Espada. No próximo momento a gente vai ver a República Oligárquica, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá? Não sei se eu vou conseguir postar tudo antes da semana, mas é uma rememória de algumas coisas que a gente já discutiu em sala, tá? Queridos, tenham uma ótima tarde, sejam bem-vindos ao Valentes da História. Beijos da tia.